Depois de todo o esforço de Kayoko para vencer o debate contra a corte de Han, a decisão de Campeche recai sobre Shin, o que por sua vez força Kayoko a intervir na conversa. O Kayoko alega dois problemas aqui. O primeiro é que o Campeche está dando bypass no Kayoko e falando diretamente com um general, né? O que o Kayoko acha insultante e desrespeitoso. E falando em insultos, o Campeche também chama o reino de Qin de detestável logo após o Kayoko ter feito uma ameaça de guerra velada ali para a corte de Han. Com apenas uma frase, o Campeche já conseguiu colocar o Kayoko numa posição de fragilidade que a corte de Han, lá o primeiro-ministro e o rei não conseguiram. Afinal, por muito menos, o Kayoko ameaçou uma guerra total contra a Han ali numa forma de bravata, né? E então o Campeche forçou o Kayoko a fazer o que ele disse que faria. Isso inclusive me lembrou um conceito do xadrez que diz que você não se defende recuando ou se defendendo, você se defende na verdade atacando, avançando. Sim, meus caros, aquele Kayoko que humilhou Han no capítulo passado foi chamado de tolo e chamado por um X1 no debate aqui pelo Campeche. O boss final chegou. Fala, unidade! Supimpa, meu nome é Paulo e você? Você tá no canal da Unidade, o único canal que não abandona os reviews de Kingdom por nada nesse mundo. Se você tá aqui é porque você está apaixonado pelo melhor mangá da atualidade, que é Kingdom, então já se inscreve. Agora, se tu é velho de guerra, já grita o lema do canal aqui nos comentários e larga a contribuição de Khan, que você sabe o que eu tô falando. Esse é o review do capítulo 759 do arco político de Kingdom, então prepare-se para ter a sua experiência expandida. Após ser desafiado com apenas um insulto de Campeche, Kayoko fica puto e cobra o posicionamento da corte de Han. Só lembrando aqui que a corte de Han nem chegou a insultar Qin diretamente e o Kayoko já ameaçou guerra total. Só que Campeche não cai nessa do Kayoko e diz que fazer ameaças de uma posição de poder faz Kayoko parecer um tolo. Ao invés, Campeche desafia Kayoko para um debate, já que Kayoko foi para Han negociar a final. Nesse momento aqui, o Kayoko utiliza uma estratégia retórica que é a seguinte: quando você é atacado verbalmente, você pede para que o seu atacante justifique esse ataque, né, para não parecer que ele é um louco e só está atacando por atacar. Porque dessa forma você não só ganha tempo para poder se defender e pensar numa estratégia para responder, mas também você expõe o atacante que vai precisar ser afiado e contundente em seus argumentos, porque se ele demonstrar fraqueza, se ele gaguejar, se ele falar alguma coisa que não faz sentido, você já ganhou sem nem precisar atacar. Inclusive, isso me lembra que teve um vencedor do Big Brother recente que ganhava todas as discussões e os jogos da discórdia fazendo essa estratégia aqui, tá? Porque praticamente todo mundo se embananava todo ali na hora de estabelecer os argumentos que justificavam um ataque e ele saía por cima praticamente todas as vezes sem nem precisar atacar a pessoa, só expondo as incoerências dos argumentos dela. Sagaz. Mas Campeche não cai na do Kayoko não, e ataca Qin contundentemente, dizendo que Qin invade, pilha, mata e segue a ganância do seu próprio rei no processo. Ele ainda enfatiza que Qin é pior do que uma besta voraz que ataca sem sentido. Qin é pior do que merda. A partir de agora, o Kayoko sai de cena, né? Porque o Campeche já venceu e quem vai assumir o seu lugar vai ser o Shin. Sim, por incrível que pareça, é o Shin que vai debater com o Campeche. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações, principalmente para os fãs antigos aqui de Kingdom. Primeira coisa é que o capítulo até aqui já mostrou que o Campeche está no topo da cadeia alimentar de sabedoria e inteligência, tanto que nem a malícia, a malandragem do Kayoko funcionou contra ele. Segundo é que Shin demonstrou sua lealdade ao tolerar críticas ao reino de Qin, mas não a Eisei, pois Shin é o único ali que realmente conhece o Eisei. Ou seja, o Shin era o único ali capaz de defender o Eisei e ele não hesitou em fazê-lo. E guarda essa informação aí. Esse debate é completamente inesperado, não só porque o Shin ele é burro, mas também porque o Shin está prestes a ser ouvido pelas pessoas mais importantes de um reino inteiro
mesmo ele sendo um ex-escravo. Nosso protagonista cresceu e saiu de um pirralho birrento para um general competente e também uma voz relevante o suficiente para ser ouvido pela elite de um reino inteiro. Então eu só queria garantir que eu e vocês apreciassem esse momento apropriadamente depois de tudo que a gente viu aqui em Kingdom. E calma, que isso só melhora. Após Shin gritar para todo mundo ouvir que Eisei deseja unificar a China, Shin recebe uma forte objeção dos presentes que assumiram que ele estava apenas tentando justificar a truculência de Qin. É então que Campeche convida Shin para o debate, dizendo que as invasões de Qin eram só a primeira camada do porquê ele acha Qin detestável. Notem que nessa hora Kaioko aparece contrariado, provavelmente porque ele notou que ele foi derrotado apenas pela primeira camada de argumentos de Campeche. Segundo Campeche, tudo em Qin é paradoxal, o que é bem fácil de acreditar dados os exemplos que lhe dá. Eventos como a defesa de Sai e o massacre de Kanki são completamente antagônicos e opostos entre si, então segundo o Campeche não faz sentido o rei de Qin acreditar na natureza boa das pessoas e querer governar através das leis, porque se a gente parar para pensar, se o rei acredita que a natureza das pessoas é a luz, então não precisa de lei, é só ele unificar e esperar que todo mundo vai fazer o que ele ordenar, mas não vai. Então realmente não dá para falar que o Campeche está errado. E quando eu li isso, eu já senti uma pontada de angústia que reforça a minha suposição de que o Eisei vai perder a fé na humanidade em algum momento e se tornar o tirano que a história nos contou que ele se tornou. Então, concluindo, o Campeche acredita que Qin está fazendo tudo errado, tá tudo incompatível, que é um estado imprestável e por causa disso ele não tem a menor intenção de viajar para um lugar assim. Inclusive, o Campeche insiste aqui no debate sobre a natureza do homem com o Shin, pois segundo o Campeche, se ele conseguisse entender o Shin, que era um amigo pessoal do rei, ele conseguiria entender o rei também. E o Shin, ao invés de fazer uma média ali, ele só consegue ser honesto. E aqui eu queria fazer uma observação, apontar um detalhe aqui sobre o Campeche que voltará à tona em alguns capítulos para frente, tá? O Campeche não só já sabia todos os detalhes sobre as campanhas de Qin, como ele já sabia também que o Shin, especificamente o Shin, era amigo pessoal do rei de Qin, e foi por isso que ele forçou a sua atenção no Shin desde o começo, inclusive se disfarçando de um soldado para tal. E aí, já pegou onde eu quero chegar? A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas se você já pegou essa outra faceta do Campeche aí, já deixa nos comentários aqui embaixo. A partir desse ponto do capítulo, eu gostaria de enfatizar como o autor Yasuhisa Hara brilha tremendamente através do seu protagonista Shin, ao caracterizar o diálogo de uma forma simples, mas clara. Afinal, se o Shin soubesse debater usando um vocabulário refinado como o de Kaioko, isso soaria estranho para um ex-escravo sem educação. Só que o Hara consegue demonstrar que o Shin sabe é fruto de mais de uma década de experiência no campo de batalha. E é justamente esse tipo de sabedoria que intelectuais como o Campeche não tem como ter. E essa observação que eu acabei de fazer é completamente baseada nesse comentário que o Nival deixou lá no site da KBS. Obrigado. E ao finalmente responder a pergunta sobre a natureza da humanidade para o Campeche, o Shin questiona sobre a definição de bem e mal, porque, segundo o Shin, até mesmo homens como Kanki poderia e na verdade era um verdadeiro herói e salvador para os seus próprios homens, apesar de ser completamente escroto e malvado para todo o resto. Então, se o Kanki é o mal absoluto e todo o resto é bom, o que acontece se dentro desse grupo de pessoas boas existirem pessoas más julgando o que é certo e errado? Percebe como a própria definição vai pro caralho? Porque se uma pessoa que tá aqui, ela é má, mas se faz de boa, então a chance é que quando ela apontar que a outra pessoa que está fazendo a coisa errada, as chances são de que a pessoa que está fazendo a coisa errada, na verdade, é a pessoa que é boa e está fazendo a coisa certa, porque quem é malvado está aqui se fazendo de bom. Pois é, essa é uma questão filosófica complexa que o Shin só
tem a capacidade de entender porque ele conviveu com o clã Kank mais do que qualquer um ali. E também é por isso que o Shin diz não faz nenhum sentido pro Rokuomi. Meu nariz está sangrando. Segundo Shin, o bem e o mal não são relevantes no campo de batalha, pois a percepção das pessoas mudam dependendo das circunstâncias. E dessa vez, até o Rokuomi concorda com ele. Então, quando parecia que o Shin havia resolvido a questão, Campeche vai ainda mais fundo ao ponto de preocupar Kayoko e Tou. O que o Campeche quer saber agora é qual é a resposta definitiva do Shin baseada em toda essa experiência num lugar onde o bem e o mal não faz diferença nenhuma, no campo de batalha no caso. E ao ver Shin hesitar, Tou intervém de forma inspiradora que nos remete aos grandes mentores que Shin já teve. Tou confia o suficiente em Shin para apoiá-lo em sua decisão honesta e sincera, mesmo que isso ponha a perder a missão liderada por ele próprio. E falando em mentores, a resposta de Shin para a natureza do homem não poderia ser diferente. Em suas últimas palavras, Duke Ryo transmitiu a resposta que Shin viria a proferir nesse debate, mesmo 434 capítulos depois. Sim, estamos falando da frase que inspirou o lema desse canal aqui. Nunca deixe que o seu fogo apague. A verdadeira natureza do homem, segundo Shin, é o fogo. Sério, unidade, fala um mangá aí que não seja um One Piece que consegue conectar com tamanho impacto e emoção 434 capítulos de diferença. Sério, como criador de conteúdo é uma satisfação imensa assim poder presenciar tamanho carinho, né, com personagens tão queridos e marcantes aqui de Kingdom que inspiraram não só a criação desse canal, mas também esse verdadeiro lema que eu levo para minha vida, que é mantenha a sua chama acesa. Isso vale para tudo, unidade, vale para minha insistência aqui, a minha teimosia em continuar criando conteúdo mesmo sem nenhuma perspectiva de crescimento, tá? Serve para você também que volta aqui vídeo após vídeo para me acompanhar e para comentar e para engajar. Isso vale também para o autor Yasuhisa Hara, que está nos entregando há mais de uma década e meia tamanha qualidade, tá? Com tamanho conteúdo, tamanha grandeza, certo? Mesmo sem o reconhecimento que ele merece. Ver o protagonista Shin dizendo isso, né, nesse ponto da história, me emociona demais e assim, a gente presenciou isso juntos. Obrigado por tudo e nunca deixe o seu fogo se apagar. Tchau!